Para você, meu querido, estamos ao vivo aqui. Novamente, o canal Verdade Revelada promove esses estudos no sábado pela manhã, e especialmente para reunir famílias, para restaurar os lares, e hoje restaurando o nome verdadeiro do Eterno e do Messias. Mas primeiro vamos orar. Eterno Yahweh Todo-Poderoso, graças te damos por esta oportunidade, pela vida, pelo Shabat, pela salvação em teu Filho. Te pedimos que abençoe mais esse estudo com a tua presença e que teu nome seja glorificado e o nome do Messias seja exaltado diante de todas as nações, e que a tua bênção repouse sobre aqueles que invocam hoje e sempre em nome de Yahushua, nosso Salvador, te pedimos. Amém. Queridos, hoje vamos estudar o nome do Eterno e o nome do Messias. Desde já, muito bom dia para você conectado, onde você esteja, quer em casa, quer no trânsito, enfim, você possa acompanhar com espírito de submissão às Escrituras para reivindicar a vontade do Pai sobre a tua vida e sobre a minha. Bom, temendo que os gentios, ao conhecerem a pronúncia, profanassem o santo nome do Altíssimo, vários rabinos colocaram junto ao nome do Altíssimo, Yahweh, as vogais da palavra Adonai, com um lembrete, querer, ketib, ao leigo de que deveriam ler Adonai, que em hebraico significa Senhor, Senhor da minha vida. Os judeus sabiam que não deveriam misturar as consoantes de Yahweh com as vogais de Adonai, pois seria uma palavra falsa. Os sacerdotes continuaram a pronunciar o santo nome na leitura e publicamente no dia da expiação. Entretanto, mesmo com essa recomendação, foi exatamente o que aconteceu. Ocidentais, ao traduzirem as escrituras para diversos idiomas, por desconhecimento, ignoraram esse lembrete, querer, ketib, e misturaram as consoantes do nome Yahweh com as vogais da palavra Adonai, formando uma palavra híbrida, Yehoah, ou Jeová. Portanto, é a pronúncia errada da transliteração de uma palavra que, na verdade, nunca existiu como palavra e muito menos como nome do Eterno. Demais nomes, Javé ou Yahweh, são erros semelhantes. Os judeus, que têm o conhecimento do nome, transmitido de forma oral, de pais a filhos, de geração em geração, nunca pronunciaram esses nomes falsos ao se referirem ao Altíssimo. Muito bem. Dado essa introdução, nós sabemos que o nome do Eterno não tem vogais, certo? Como estamos acostumados a ouvir, tanto até em denominações como Testemunho de Jeová, que fazem questão de enfatizar o nome Jeová, ou enfim, outras traduções que não correspondem a toda a verdade. Muito bem. Agora, dada essa pequena introdução, nós vamos aprender qual é o nome do Eterno, o nome verdadeiro do Eterno. E eu gostaria de recomendar as Escrituras Verdadeiro Nome. E aqui está o nome do Eterno. O Eloá de Israel é Yahweh. A pronúncia é Yahweh. Embora a nós isso nunca foi ensinado, trata-se de suma importância, pois o nome verdadeiro confunde toda idolatria. Embora os Yahudim não pronunciem o nome do Eterno, os judeus, eles sabem. Jamais pronunciariam outro nome que não se referia ao Eterno. Mas aí, queridos, nós vamos entender agora como a pronúncia Yahweh pode ser a verdadeira, ok? O Eterno ditou e também escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Nas tábuas estavam registrados com seu próprio dedo o seu nome, que na nossa tradução dos 10 mandamentos, no quarto, encontra-se o Senhor fez o céu e a terra. Mas 6.823 vezes nas escrituras foi registrado o nome do Altíssimo. Esse
é o nome do Eterno. Yud-Hei Vav-Hei. As letras do alfabeto hebraico indicam o nome do Eterno. Se o Eterno não quisesse que seu nome fosse conhecido, ele não escreveria. Usaria um título. Como já vimos, os judeus esconderam o verdadeiro nome do Eterno como uma maneira chamado e tal. E existem os chamados nomes teofóricos. O que é isso? Nomes de pessoas das Escrituras que contêm o nome do Eterno. Isso é uma prova de que o Eterno tem um nome. Nós vamos ver hoje nas Escrituras que esse nome devia ser posto sobre os filhos de Israel de geração em geração para todo sempre. Em Israel isso é muito comum até os dias de hoje. Yahweh, o Eterno disse, assim porão o meu nome, Yahweh, sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Isso está em Números 6, verso 27. Confira na Bíblia. Na sua Bíblia mesmo está assim. Exemplo, o profeta Jeremias não é Jeremias, seu nome é Irmeiarro. Quando disse, achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome, Yahweh, sou chamado. Ó Yahweh, Eloá dos exércitos. Isso está em Jeremias 15, verso 16. Como é conhecido, o profeta Jeremias era um dos profetas que em seu nome, conforme está em Jeremias 15, 16, constava o nome do Eterno. Irmei Yahweh. Existem vários nomes em Israel que têm o nome do Eterno. E aqui está uma lista de alguns desses nomes. Lê aqui pra gente. Yeshayahu, que é o profeta Isaías. Yermiyahu, Jeremias. Eliyahu, Elias. Uriah, Urias. Irmeiyahu, Jeremias, como falei, tem mais alguma abaixo? Significa? Yahweh exalta. Yeshayahu, Isaías, que significa Yahweh é salvação. Yahweh, Elias. Yahweh é Eloá. E aí a transliteração. E aí a expressão Aleluia é uma expressão universal de aclamação, adoração, que significa louvado seja Iá. O Eterno preservou em todas as nações essa expressão como uma evidência remanescente do seu nome, né? Que significa Iá seja louvado. No hebraico, Halelu quer dizer louvem. Louvem a Iá. Louvem o Eterno. E aí está o seu nome, né? Muitos religiosos utilizam essa expressão, evangélicos, católicos, sem saber que ali está o nome do Altíssimo, né? Coisa interessante, né? Uhum. O Eterno confunde os que se dizem sábios. A expressão muito antiga e universal. O nome do Eterno de forma reduzida. Iá. Aleluia. Significa louvado seja Iá. Ou louvem Iá. Podemos assegurar que o nome do Eterno não começa com J. Muitos que sabem o nome, mas não querem expô-lo para evitar blasfêmias, com a boca falam Aleluia. E mentalmente completam com o Ru. Ou seja, Aleluia. Mas em suas orações invocam o nome de forma completa. Entretanto, também existem grupos que sabem o nome e falam de forma completa. Aleluia. O nome, na sua forma reduzida, Yah, esse mesmo Yah é uma forma reduzida do nome do Eterno. Aparece em muitas outras partes da Escritura. Quando Moisés, por exemplo, fala em Êxodo 15, verso 2, ele diz, Yah é a minha força e o meu cântico. Se foi o cântico de Moisés depois que derrotou os egípcios no Mar Vermelho. E dizem, Yah não verá, nem para isso atentará o Eloá de Jacov. Isso está no Salmos 94, verso 7.
Interessante que na nossa Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, todos os nomes do Eterno estão Senhor, né? O Senhor é minha força, o meu cântico. Mas nos originais, em hebraico, está escrito: Yah é a minha força e o meu cântico. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Yah, e a quem ensinas a Torá. Isso está no Salmo 94, verso 12. Mais uma vez, a forma abreviada, que é correta também de se falar. Yahweh, Yah, é mencionada nas Escrituras. No Salmo 77, 11 diz: Lembrar-me-ei, pois das obras de Yah, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará Yah. Salmo 102, 18. Os mortos não louvam a Yah, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, 17. No original está assim, a forma abreviada do nome do Altíssimo. Mas nós bendiremos a Yah, desde agora e para sempre. Aleluia! Invoquei Yah na minha angústia. Yah me ouviu e me pôs em um lugar largo. Salmo 118, verso 5. Yah é minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Salmo 118, 14. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras de Yah. Salmo 118, 17. Yah castigou-me muito, mas não me entregou à morte. Está no Salmo 118, 18. No 19, está escrito: Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei Yah. Por isso, quando você fala aleluia, com uma aclamação de louvor ao Criador, você lembra, seu nome é Yahweh. Por isso está abreviado, aleluia, aleluia. Louvem Yah. Se tu, Yah, observares as iniquidades, mestre, quem subsistirá? Salmo 130, verso 3. Porque Yah escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Salmo 135, 4. E então, o salmo bem conhecido, 150, verso 6. Tudo quanto tem vida, louve Yah. Aleluia. Lembrando que o nome do Eterno significa eu sou. É aquele que era, sempre há de ser. Parece que o Eterno sintetiza nesse nome toda a sua essência, que ele é eterno. Por isso que os judeus o chamavam de Hashem, porque ele é o único ser do universo que sempre existiu, sempre existirá. Ele não tem fim, não tem começo. Ele é o único ser supremo. Ele é eterno. Queridos, por que nós estamos trazendo esses nomes? Você sabe que no Projeto Verdade Revelada nós evitamos falar os nomes transliterados romanos, né? Portanto, pagãos. Nós utilizamos o Criador, o Altíssimo, o Eterno. Para o seu Filho, utilizamos o Messias, o Salvador, né? Nosso Redentor, o Filho, né? E por que nós temos feito isso ao longo de vários anos? Inclusive, eu já até fiz hangouts em que eu coloquei uma ênfase no significado desses nomes. Mas os nomes importam, sim. Se é importante para o Eterno, quem somos nós para dizer que não é importante? Tudo que é importante para o Criador deve ser importante para nós. Seja seu povo, seja seu nome, seja a sua terra, seja a sua aliança. Tudo aquilo que é importante para ele deve ser de igual importância para nós. E eu gostaria que você prestasse atenção nesses textos que destacam a importância do nome do Eterno. Vamos lá? Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome de Yahweh. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio.
Nós sabemos que o nome do Eterno é o nosso refúgio, é torre forte, é o esconderijo. Porque não fosse assim, qualquer título serviria. Ah, o nome do Senhor, mas que nome é o nome do Senhor? Entende? São coisas que numa tradução comum nossa nós não vamos entender, a menos que nós conheçamos o nome do Eterno. Nós sabemos que ele é o Eu Sou. Assim como Moisés foi enviado aos filhos de Israel para anunciar a libertação. Ele disse, Yahweh me enviou. O Eu Sou, o grande Eu Sou me enviou. O povo saberia que este era o verdadeiro. Estaremos seguros em um nome falso? Será? Olha o que diz o Salmo 91:14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrei. Poluei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Para aqueles que conhecem o seu nome é que haverá livramento. Estaremos seguros com o nome falso? Não. É óbvio que aqueles que não conhecem, né, por ignorância, o Eterno apaga os tempos de ignorância, mas agora quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Não é? Bem, o Salmo 9, verso 10, reforça ainda mais o entendimento do nome. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Yahweh, nunca desamparaste os que te buscam. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Que nome? É Senhor? É Deus? Que nome é esse? É Yahweh. Eu sou. O Eu sou é o nome do nosso Pai Celestial. É o nome do Rei do Universo. É o nome do Ser Supremo de toda a extensão do universo. Ele é único. Alguns que o equivalem ao Espírito, ao Filho, a isso e aquilo, mas pelas Escrituras nós vemos que ele está acima de tudo e todos. Ok? Bom, Salmo 20, verso 7, um salmo bem conhecido, também destaca a importância de conhecer e usar o verdadeiro nome do Eterno, do Criador. Uns confiam em cavalos, mas nós invocamos o nome de Yahweh, nosso Deus. Então, o Eterno tem um nome, meus queridos. E aí está a importância de conhecer e usar seu verdadeiro nome. Além do mais, o nome nos dá o entendimento da salvação. Atos 4:12. E nós vamos já falar sobre o nome do Filho, porque que o Messias tem um nome peculiar e está ligado ao Pai. Nós vamos aprender isso hoje também. Por isso é importante que você anote esses textos, para que você tenha como explicar para alguém depois o motivo da sua fé, o motivo de talvez você ser perseguido por causa deste nome. O motivo pelo qual isso suscita tanta ira do inimigo, por declarar com os teus lábios o nome do autor da vida, do teu Redentor, do nosso Pai, o verdadeiro. Muito bem, Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Se não há outro nome, então, não há espaço para transliterações. Não há espaço para adaptações. Não há espaço para nomes genéricos, títulos, nomes equivalentes. Nada disso há espaço. Porque o seu nome é um só. Certo? Por mais que nós tentemos racionalizar muitas vezes, eu já fiz isso no passado, até porque você precisa entender toda a relação com o legado hebraico para aceitar isso.
devido muitas vezes sermos intolerantes, sermos antissemitas, sermos antijudaizantes, nós rechaçamos os nomes verdadeiros. Mas a verdade, queridos, é que há uma inquestionável ligação entre o Deus hebreu e aquele que cremos nas Escrituras. Você não pode desassociar essas coisas. Impossível. Ok? O verdadeiro Deus não era um Deus romano, não era um Deus islâmico, não era um Deus filisteu, não era um Deus pagão, não. O verdadeiro Deus é hebraico, Deus dos hebreus. Portanto, ele está descrito na língua kadosh, na língua pura, certo? A raiz do seu nome vem dessa língua. Por isso que é importante reconhecer isto. Ok. João 3,18. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Iarro. Então, é importante eu crer no nome do unigênito Filho de Iarro. Crer no seu nome. Seu nome é salvação. Seu nome apresenta o nome do Pai, o verdadeiro Deus. Por isso que nós não podemos ignorar o nome verdadeiro do Eterno. Nele há salvação. Agora, nos nomes transliterados, que foram traduzidos pelos padres católicos, pagãos, não tem significado algum. O que é Deus? Né? O que é? Não tem sentido algum, né? Você não tem um significado no nome Jesus. Você não sabe o que Jesus significa. Não há sentido algum nesses nomes transliterados. Não tem tradução para eles. É apenas uma adaptação, diga-se de passagem, muitas vezes uma adaptação paganizada, né? Que remete a divindades pagãs também, como Tammuz, né? Como Zeus e tantos outros termos que na verdade são pejorativos, se nós compararmos as coisas santas. Tá? João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Iarro, aos que creem no seu nome. Então, quem recebe o Messias, Yahushua, é feito filho de Yahweh. Por quê? Crê no seu nome. E aí está, Romanos 10,13. Porque todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. É interessante que no sistema religioso tudo isso é distorcido como simplesmente uma maneira de você gritar um título em qualquer lugar. Não há diferenciação de igreja para igreja, de denominação para denominação. Todos eles praticam esses nomes pagãos, né? Não é o nome verdadeiro. Todos eles. E nós estamos vivendo, queridos, um momento da história em que o Eterno está suscitando um movimento de restauração. Um movimento de restauração das raízes hebraicas da nossa fé. Muitas pessoas estão acordando. Já são alguns anos que as pessoas colocam o nome do Eterno nos seus posts, colocam o seu nome em hebraico. Faz já algum tempo que muitas pessoas estão acordando para essas verdades. É lógico que alguns ainda rejeitam a aliança do Eterno, os mandamentos, rejeitam o Taná, né, que é o Antigo Testamento, mas alguns estão trazendo essa restauração completa. Estão se voltando a Torá, estão se voltando aos profetas, os Navim, estão se voltando para a aliança eterna, estão se voltando para a terra prometida e para o seu povo, estão se unindo ao povo do Altíssimo. Né? Que bom ouvir aí do irmão Marcos, né? Marcos Aurélio. Estamos no Recife, aliás, estamos no Pernambuco, irmão. Nós vamos poder lhe auxiliar com o batismo em nome do Messias, o nome verdadeiro, né? Bom, queridos,
existem maldições, e isso é que é o mais temerário, por não dar honra ao verdadeiro nome. E é por isso que nós temos que restaurar os verdadeiros nomes, já que nós estamos tendo. Eu diria que 10 anos atrás ainda não tinha esse conhecimento. Né? Eu diria que 10, 15 anos atrás você não tinha a escritura hebraica ainda em português. E já tem. Né? Isso é maravilhoso. Mas existe um aviso temerário para aqueles que se recusarem a reconhecer a verdade. Malaquias 1,6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz Iahvé dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Desde os tempos dos profetas, no caso Malaquias, o último profeta do chamado Antigo Testamento, eles já desprezavam o nome do Eterno. Olha que coisa. Tanto é que o texto massorético, que era dos fariseus, que era dos escribas, os judeus, eles já faziam esse trabalho de esconder o nome do Eterno. Né? Desde o cativeiro babilônico, eles começaram esse trabalho de traduzir, de fazer cópias das escrituras sem o nome do Eterno. Colocavam Senhor, Adonai, no caso, né? Adonai, Adonai, Adonai. Sendo que o Eterno já tinha revelado o seu nome. E estava presente nas escrituras. De ponta a ponta, no próprio nome dos profetas estava embutido o nome do Criador. Por isso a importância de restaurar isso, de resgatar isso. Em Malaquias 2,2, então, tem a advertência muito forte. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz Iahvé dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já os que tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Foi um crime que os religiosos judeus fizeram. Os líderes religiosos já faziam no passado. Porque isso desviou muita gente no tempo por vir, desviou do nome do Eterno. Por isso que o Eterno disse, se vocês não ouvirem, e se não propuserem no seu coração dar honra ao meu nome, diz Iahvé, enviarei maldição contra vós. E foi o que aconteceu com aqueles líderes. Eles não reconheceram o seu enviado, o Messias, que veio em nome do Pai, né? Ele constantemente falava, eu vim em nome de meu Pai. Se alguém vem em seu próprio nome, vocês recebem. Mas porque eu vim em nome de meu Pai, vocês me negam, vocês me rejeitam. Porque exatamente aconteceu aquilo que foi predito, na maldição, que eles estavam escondendo o nome do Eterno. E isso foi previsto. Salmo 79, verso 6. Existe uma maldição para aqueles que não invocam o nome do Eterno. Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Mas que nome? É Senhor o nome? Não. Porque os adoradores de Baal também chamam Baal de Senhor. O título Senhor é utilizado em qualquer religião, Deus também. Agora, o verdadeiro tem um nome. Não estamos falando de títulos. Estamos falando do nome verdadeiro. Aqueles que não invocam o teu nome, ele derramará o seu furor. Exceto Israel, os demais povos são gentios que não invocam o seu nome. Só há um único nome sobre toda a terra. Vamos ver o que Deuteronômio 6,4 diz. Ouve Israel, Iahvé é o nosso Deus, Iahvé é um. Só há um, Iahvé. Ele é o único. Ele é o único Eloá, ou seja, ele é o único Deus, ser supremo. Só há um. O nome do Eterno derruba por terra também o conceito trinitário. O Eterno é um ser, uma pessoa. São três, certo? Não é um panteão de deuses. Só há um ser único, Iahvé. Esse é o seu nome. Em Zacarias 14:9,
também é uma profecia sobre os últimos tempos. E Yarro será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será Yarro, e um será o seu nome. Então, Zacarias 14 fala do tempo em que o reino da terra se tornar o reino do Altíssimo, né? Seu nome será um. Yarro será rei sobre toda a terra. E naquele dia um será será Yarro. Seu nome. Só um nome que é sobre todo nome, sobre a terra. E esse nome está no Filho. Por quê? O Filho terá o nome de seu pai. Os profetas já diziam, os profetas messiânicos previram que o Messias teria o nome de seu pai. Por isso que o Messias disse, eu vim em nome de meu pai. É só ler lá João, o Evangelho de João todinho, ele fala exatamente isso, que ele veio em nome de seu pai, ele veio glorificar o seu pai, ele veio declarar o nome dele diante da humanidade. Se você ler João 17, é uma coisa linda, a oração de Yahushua, ou de Yeshua. Vamos lá. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ora, o filho é o único que herdou o nome do pai. É lógico, como é que eu vou pôr meu nome num estranho? Eu não posso pôr o meu nome no filho de outra pessoa, eu tenho que pôr o meu nome no meu filho. Meu filho tem que herdar o meu nome, tem que dar continuidade à minha geração, à minha descendência. Tem que ser a minha descendência. O meu sangue é perpetuado pelos meus descendentes que eu gero. E o Messias é o único a quem o nome do Pai é diretamente herdado. Yahushua, o Filho, ensinou o nome do Pai aos homens. Isso é lindo. Salmos 22 é uma profecia. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Yahushua iria declarar o nome do Eterno. O nome do Eterno que estava sendo escondido pelos escribas, os fariseus, os rabis. E Yahushua veio declarar o nome do Pai. Ainda em João 17:26, aquela oração que eu falei há pouco, né? E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então ele disse, eu manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Isso está em João 17:6. O Messias manifesta o nome do Pai, por isso que ele veio glorificar o nome do Pai. Agora, que nome do Pai? O nome do Pai é Senhor? Não. O nome dele é Pai? Não. Isso é um título também. Tanto é que ele chamava Pai, porque ele era realmente filho direto, né? O único filho. Agora, o nome do Eterno sempre existiu. Por isso que é eterno. Alguns, para não confessar o nome verdadeiro, dizem que a pronúncia se perdeu no tempo. E ninguém mais conhece. Essa é uma desculpa da carne. A palavra inspirada é esta, Isaías 52, verso 6. O meu povo saberá o meu nome. Isaías diz, no capítulo 52, eu sugiro que você leia todo o capítulo, um capítulo lindo, que fala que os nomes blasfemados serão tirados dos lábios do seu povo e que eles vão pronunciar apenas os nomes sagrados. E dentre esses nomes está o nome do Altíssimo. Seu povo saberá o seu nome. Isso é lindo, porque quando o remanescente for odiado por todas as nações por causa do seu nome falso, não é um nome qualquer, porque os religiosos dizem ter o nome de Deus na sua boca, mas é o nome verdadeiro. Salmo 72:17.
O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Por isso que os filhos de Israel até hoje, entre os judeus, têm o nome do Eterno. Você vê o primeiro-ministro israelense, Benjamim Netanyahu, tem o nome do Eterno. Todos esses, a maioria desses judeus, eles ainda mantêm essa, digamos assim, essa tradição de colocar o nome do Eterno. Como o número 6:27 diz, assim porão meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Mas tu, Yahweh, permanecerás para sempre. Teu nome será lembrado por todas. Isso está no Salmo 102, verso 12. Queridos, eu gostaria de falar sobre o nome do Messias agora. E o nosso intuito não é de dizer, nós temos o verdadeiro nome, nós somos exclusivos, só nós temos a verdade. Não. Nosso intuito é de mostrar que esse é um movimento lindo que o Eterno está à frente, que está realizando esta obra de restauração. Não é coisa de homens, não é invenção minha ou de alguém que começou há algum tempo. Isso é desde sempre, desde o início, o Eterno determinou que fosse assim. Que o seu povo conhecesse seu nome. Que o povo que se chama pelo seu nome, assim como sua cidade é chamada pelo seu nome. Na oração de Daniel, ele relata isso. Agora, qual é o nome do Messias? Enviou o Salvador Yeshua. O livro de Matiahu, né, 1:21 diz, seu nome será Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yeshua ben Yahweh. Yeshua, filho de Yahweh. E o significado do nome Yeshua, ou Yeshua, é um termo hebraico que origina-se da raiz Yod, Shin e Ain. E ele tem muitas variantes dependendo do caso, isto é, se do gênero feminino ou masculino, se singular ou plural. Eu queria dizer para você, que talvez é novo, né, ouvindo esses termos, que você não precisa ter o dom de línguas para falar esses nomes. Você não precisa ser fluente em hebraico. Hoje você tem recursos no computador que tem dicionários de tradução, né, e que você pode usar. Agora, esses nomes mais básicos nós devemos conhecer, né? Deve estar nos nossos lábios, né? Nas nossas orações. E principalmente quando nós lemos as escrituras. Por isso que a gente recomenda que você tenha a escritura em hebraico, a escritura hebraica, aliás, né? Escritura, verdadeiro nome, é a que nós indicamos. E Yeshua é o termo em hebraico. Ele tem muitas variantes, dependendo do caso, isto é, se do gênero feminino ou masculino, se singular ou plural, etc. Yeshua, masculino singular, deriva-se do verbo salvar e significa salvador. Yeshua é do substantivo feminino singular, significa salvação, como está no Salmo 118:15. E no léxico, nas páginas 354 e 358. Yesha significa literalmente salvação, mas pode se traduzir também por libertação, redenção, resgate, segurança, ajuda, etc. Yeshayah, ou Yeshayahu, o nome do profeta conhecido como Isaías, significa ele, o eterno é a salvação. No próprio nome do profeta Isaías, você vê o nome do Messias também. Yeshayah significa salvação do eterno. Explicando o significado do nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Matiahu 1:21. Yeshua é o Salvador do eterno para toda a humanidade.
é o Salvador que livra o seu povo dos seus pecados. É diferente do Messias das religiões, que muitas vezes não é apresentado como um libertador dos pecados. Muitas vezes é apresentado como um gênio da lâmpada, que só tem a obrigação de servir os homens, de atender seus pedidos. Não. Esse é o Messias que veio curar a humanidade da pior praga que já existiu, que é o pecado, que é a transgressão da Torá, a transgressão da vontade do Pai. Portanto, aqui alguns textos da Brit Hadashah, ou da Renovação da Aliança em hebraico, Novo Testamento, que mencionam o nome Yeshua HaMashiach. Você tem Mateus 1:1, Yeshua HaMashiach, 1 Coríntios 1:30, HaMashiach, Yeshua. Você tem 1 Coríntios 2:2, Yeshua HaMashiach. Tem 2 Coríntios 13:5, Yeshua HaMashiach. Tem Filipenses 2:11, Yeshua HaMashiach. 1 Timóteo 2:5, HaMashiach, Yeshua. E Hebreus 13:8, que está Yeshua HaMashiach. É importante lembrar que Yahushua começa com o nome Yah, significa Yahu salvará, ou salvação de Yahu. Esse é o nome do Messias. Nós observamos que o próprio Josué, né, como é chamado, ele era um Messias, ele foi um Messias para Israel, para entrar na Terra Prometida. Ele era já um símbolo do Messias que viria. Inclusive temos um estudo nesse canal sobre o livro de Yahushua, que é justamente o nome do Messias que viria, né? E Yeshua começa com Yeh, e significa Salvador, ou seja, o Salvador enviado por Yahu. É a mesma coisa. Nós podemos usar ambos os nomes, Yahushua ou Yeshua, que é uma forma abreviada que tem o mesmo significado, né? Que o eterno Yahu salvará, que ele é salvação. Yeshua é o Mashiach rei, o qual foi dado todo o poder e autoridade, conforme está em Matiarro 28:18. Ambos são derivados da palavra salvação em hebraico, conforme indicado em Zacarias 6:11 e Esdras 3:2. O mesmo sacerdote chamado em Zacarias de Yahushua, filho de Iohozadak, e em Esdras como Yeshua, o mesmo sacerdote, filho de Iosadak. São os mesmos nomes, a diferença é que é uma abreviação em Yeshua. Então nós podemos chamar perfeitamente ou de Yahushua, nosso Salvador, ou Yeshua. Além do mais, existe algo importante a se observar. No primeiro século, exatamente quando o Mashiach, que é o Messias, andava por essa terra, ele era chamado de Yeshua, e não Yahushua. A prova disso está em vários achados arqueológicos que provam que o nome Yeshua, Yod, Shin, Vav, Ain, foi usado pelos talmidim, os discípulos de Yeshua, referindo-se ao Mashiach. E aí, em vários achados teológicos, nós temos Yod, Shin, Vav, Ain, né? É o Y, o S, o V, né? E o H, isso. Aí nós temos Yaakov, filho de Yosef, irmão de Yeshua. Achados arqueológicos comprovam que ele era chamado assim pelos discípulos. E assim está escrito nos evangelhos, nas cartas, o nome verdadeiro. Queridos, na verdade, todos nós estamos passando por um processo de redescobrir a verdade. E eu creio que todos nós estamos vindo de algum sistema religioso, seja ele evangélico, católico, talvez nenhum sistema, mas nós estamos já condicionados pela maneira como o mundo secular, vamos colocar dessa maneira, chama o Criador, né? Ou chama o seu filho. E às vezes se torna até banal a maneira que eles adereçam as coisas do Eterno
os nomes dele, principalmente. O terceiro mandamento diz para não tomar o nome do Eterno em vão, porque o Eterno não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. O nome do Eterno é sagrado e tem a ver com salvação. É um ponto de salvação, sim. Conhecer o Eterno, conhecer a pessoa dele no nome, conhecer a essência dele e do seu filho. A essência do pai é a eternidade. A essência do filho é apontar o pai como salvação. Então, se nós não entendemos isso, nós não entendemos o evangelho, nós não entendemos quem é o Criador, quem é Deus. Por isso há tanta confusão nas religiões, ninguém sabe quantos deuses são, quem é Deus, quem é filho. Eles fazem uma confusão enorme. Entende? Ninguém sabe o que ele veio, qual foi a missão dele, o que ele veio fazer, né? Alguns dizem que ele veio abolir, veio acabar com o tempo do pai, viu, né? Quando você vê exatamente o oposto nos evangelhos, né? Será que o Eterno rejeitou o seu povo? Será que o Eterno abandonou a sua terra? Será que o Eterno anulou sua aliança? É isso que nós temos aprendido no sistema religioso. Mesmo algumas denominações resquícios de verdade, como a Adventista, por exemplo, eu cito porque defende ainda a validade de toda a Bíblia e fala do sábado, mas não admite os verdadeiros nomes, certo? Não admite as raízes hebraicas, né? Não admite a Torá na sua plenitude, não admite a validade dos profetas do Antigo Testamento, porque diz, não, porque tudo aquilo era condicional, e diz que Israel foi rejeitado, e diz que a Terra Santa foi abandonada. Quer dizer, todo o sistema está contaminado, né? Sejam aqueles que chamam o pai de Jeová, e aprendemos aqui que Jeová também não é o nome correto, né? Como está na tradução Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová. Quer dizer, eles acham que tem um nome verdadeiro, não tem, né? E mesmo entre os que estão buscando a restauração na internet, tem vários grupos que têm pronúncias diferentes e ficam brigando, né? E você vai ouvir pessoas trazendo outros tipos de pronúncia e tal. Mas o que realmente tem base histórica, base fundamentalmente nas escrituras? O que tem base, o que tem fatos para confirmar? Como nós apresentamos aqui, o Eterno fez a coisa perfeitamente. Ele deixou que seu nome fosse embutido no nome dos filhos de Israel, os judeus até o nome dele, para que não houvesse engano, para que ninguém errasse. Né? O mínimo de pesquisa que você fizer, você vai chegar à verdade. Certo? E nós estamos aqui, não para brigar por pronúncias, não. Não para dizer que só nós temos esse nome, só nós somos escolhidos, não, de maneira nenhuma, mas para reivindicar uma verdade eterna, que sempre existiu, só obscurecida pelos religiosos, pelas religiões, obscurecida até pelas traduções. Lembrando que há uma diferença muito grande entre você criticar versões da Bíblia e criticar a Bíblia, como alguns fazem aí na internet. Alguns abomináveis, alguns cães abomináveis fazem, atacando as escrituras sagradas, né? É muito diferente você criticar versões e criticar a própria escritura. É muito diferente isso. Então, essas coisas, quando você se referir ao Eterno com temor, é o Criador, é o nosso Pai, é o Altíssimo, é o Eterno, e ele tem um nome. O nome dele é Yahweh, que quer dizer, eu sou. O grande eu sou. Quando nós nos referimos ao nosso Salvador, que é o Messias, é o Redentor, é o nosso Mestre, ele é o nosso irmão, nós nos referimos por Yeshua, ou Yahushua, é a mesma coisa. Não precisa brigar se é um ou outro, os dois são a mesma coisa, ok?
Yeshua, Yahushua. Ambos têm o nome do Pai embutido. Ambos declaram que Yah é salvação. O Messias veio apresentar o Pai ao mundo. Tanto é que a religião romana, católica, ela desfez esse entendimento, né? Acha que o Messias veio apontar para a Virgem Maria, veio apontar para os santos, e o Pai é deixado de lado, né? Na teologia romana. Na teologia evangélica, eles exaltam o Messias sobremaneira e dizem que ele é o Pai. Dizem que o Messias é o Eterno, dizem que e o louvam como o único Deus, e o louvam como isso e como aquilo, novamente deixando o Pai de lado. Certo? Essa teologia protestante. Ela exalta sobremaneira o Messias e deixa o Pai de lado. Quando o próprio Messias disse o Pai é maior do que eu, ele veio para glorificar o seu Pai. Tudo que ele veio fazer foi em função da glória do Pai. Ele disse, eu não busco minha glória, mas daquele que me enviou. Eu vim declarar o nome dele. E ele fez isso muito bem em toda a sua vida. Yeshua declarou o nome do Pai. E aqueles que são discípulos do Messias vão fazer a mesma coisa. Vão proclamar a glória do Pai. Seu nome é Yah. Yahoo. A abreviação Yah é a mesma coisa. Yahoo, Yah. Certo? Nós devemos dirigir nossa adoração ao Pai em nome do Filho, por meio do Filho. Todas as vezes que nós buscamos exaltar o Filho, é em função do Pai. Certo? E Yeshua é o caminho. Toda adoração que foi conferida ao Pai, ela é possibilitada por meio do Filho. E existe uma diferença nisso. O próprio Messias disse, eu não recebo louvor de homens. O próprio Messias falava que somente o Pai é bom. O próprio Messias enfatizava a importância de nós nos dirigirmos em oração ao Pai. Quando vocês orarem, orem assim. Pai nosso que está no céu. O Messias jamais mandou orar para ele. O Messias jamais mandou dirigir a adoração para ele. Eu nunca vi isso nos evangelhos. Embora você tenha menção de alguns discípulos dirigindo a adoração ao Messias. Né? Mas, na prática, o que o Messias nos ensinou foi que o Pai devesse ser adorado em nome dele. Então, quem presta honra ao Filho também presta ao Pai. Né? Só que é aquilo que nós já mencionamos, que toda a teologia cristã ela é voltada para o Filho, para adorar o Filho, para engrandecer o Filho. Né? Quando o próprio Messias veio para apontar ao Pai, para enaltecer o Pai, que é o único ser supremo do universo. É o único que detém a prerrogativa, né, de ser adorado, de ser exaltado, de ser reconhecido em nossa vida. Né? Então, queridos, que o Eterno te abençoe, que Yah seja o teu guia, que Yah te abençoe em nome do Mashiach, Yeshua. Amém por isso? Então, queridos, é importante resgatar tudo isso. Eu espero que você seja mais um daqueles que invocam o nome do Eterno, que conhecem o seu nome. Isaías 52:6, pois o meu povo saberá o meu nome. Que a graça e a paz de Yeshua, o Mashiach, esteja contigo. Até um próximo Hangout.